Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês. Que privilégio nós estarmos aqui esta manhã para juntos nós separarmos um tempo de louvor, um tempo de adoração e um tempo para ouvirmos a voz do Senhor. Que o Senhor edifique cada lar nesta manhã, cada família, em nome de Jesus, que ao término desse encontro nós possamos estar edificados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que nós possamos separar este tempo para nos achegarmos na presença do Senhor. Nós vamos ler Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. Como nós devemos nos achegar na presença do Senhor? Salmo 51, versículo 17, vai nos contar como nós podemos chegar na presença do Senhor. E ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Nós possamos chegar diante do Senhor, um coração quebrantado. Nos a chegar na presença de Deus, apresentar a nossa vida, o nosso coração, abrir o nosso coração na presença dEle. Se tem algo na sua vida que está te incomodando, se tem algo que você deseja compartilhar com o Senhor, algo que só você sabe que está acontecendo, faça isso neste momento, um momento de confissão. Um momento de abrirmos o nosso coração na presença de Deus e clamar pelas misericórdias dEle. Faça isso, separe este momento em sua casa. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade, ó Pai, de estar na Tua presença, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por Sua graça que alcança as nossas vidas, que transforma os nossos corações, ó Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos pela rica oportunidade nós temos de louvar ao Senhor, de ouvir a Sua palavra nesta manhã, ó Deus. E nós apresentamos nossos corações diante do Senhor, ó Pai. Olha para as nossas vidas, somente o Senhor pode olhar para a profundidade dos nossos corações, ó Pai. O Senhor que nos conhece, ó Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor, clamando o seu perdão, a sua misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus. Certos, ó Pai, que o Senhor é um Deus perdoador. Apresentamos os nossos corações, a nossa vida diante do Senhor, Pai, como um coração quebrantado. Então, Senhor, fale conosco esta manhã. Edifique as nossas vidas, fortalece os nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Na cidade do nosso Deus.
privilégio de louvar ao Senhor junto com irmãos da nossa equipe de louvor. Eu espero que em breve nós possamos estar juntos louvando ao Senhor, e nós estamos orando por esse dia. De hoje nós vamos poder voltar aos nossos encontros presenciais. Estamos atentos também às diretrizes governamentais, municipais, a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, mas clamando ao Senhor por uma oportunidade, para que possamos estar juntos. Por isso, fique atento sempre aos nossos recados, às nossas redes sociais. Vocês não estão sozinhos durante este tempo. Se você precisa de algum auxílio, tem passado por algum momento de dificuldade, alguma falta em sua casa, ou precisa de uma oração, de um acompanhamento, de uma conversa, entre em contato conosco. Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus na sua vida. Então, não fique sozinho, nos procure, nós estamos aqui para te ajudar. Nós continuamos o nosso projeto, e como Deus tem nos abençoado este ano. Somos uma nova igreja, uma pequena igreja. Tivemos um tempo de grupo base, 3 cultos públicos. Nossa, meus irmãos, que saudade que eu estou de cada um de vocês. Mas nós temos desafios ainda pela frente. Uma pequena igreja, mas que Deus tem usado de forma maravilhosa para auxiliar a vida de muitas famílias na ação social, e nós também estamos nos preparando, nos equipando neste tempo para este novo momento que a igreja está vivendo. E você pode fazer parte conosco daquilo que Deus tem feito em nosso meio, como Deus tem sido generoso com a vida desta igreja, através dos auxílios que nós recebemos, através da vida de cada um de vocês. Então, colabore com este projeto. Se desejar, está aqui os nossos dados. Faça com alegria de coração. Eu quero chamar a atenção de vocês para um outro recado. Se você deseja colaborar especificamente para o auxílio de pessoas, para a ação social, você deseja fazer uma doação específica para isso, você pode fazer o seu depósito e enviar o comprovante para o nosso WhatsApp. E esse valor será destinado exclusivamente para a ação social. Existem muitas pessoas que estão precisando de ajuda nesse tempo. Boa parte dos recursos da nossa igreja já são destinados para essas pessoas. Temos auxiliado muitas pessoas, mas se você também que está nos assistindo deseja ofertar especificamente para isso, você pode, e você será instrumento de Deus na vida também de outras pessoas. Nós estamos orando aqui por aqueles amigos, por aqueles irmãos que estão passando por algum momento de enfermidade. Já há algum tempo nós estamos orando por esses irmãos, lembrando daqueles que estão acamados, hospitalizados, daqueles que passaram por processos cirúrgicos, daqueles que estão enfrentando algum tipo de tratamento. Estamos orando, pedindo para que o Senhor coordene todas as coisas, pedindo para que o Senhor dê sabedoria às equipes médicas, pedindo para que o Senhor acalme os corações, que a paz de Deus, que o consolo, que o doce nome de Cristo Jesus esteja confortando a vida desses irmãos nesse momento tão desafiador. Vamos separar um tempo de oração, então? Obrigado, Pai, porque em meio a tantos desafios, nós temos ao Senhor.
Nós rogamos o doce nome do Senhor, nós estamos na sua presença, Pai. Como é bom, Senhor. Como é bom poder, Deus, saber que nós temos um Deus fiel, um Deus presente, um Deus que tem nos ajudado, um Deus que está ao nosso lado, ó Pai. E nós temos visto isso na vida de muitos irmãos, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que estão passando, Deus, por alguma enfermidade. Ah, Senhor, dá sabedoria para as equipes médicas, Pai. Coordena, Deus, todos os tratamentos, ó Pai. Deus, aqueles que passaram por processos cirúrgicos, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando na recuperação, Deus, da saúde desses irmãos, ó Pai. Oramos pelos familiares, para aqueles que estão acompanhando de perto, ó Deus, para que o Senhor dê sabedoria, conforte cada coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós rogamos, clamamos ao Senhor por a vida desses, ó Pai. Como nós falamos aqui, ó Deus, de tantas pessoas também que estão passando por dificuldades, Deus, passando por faltas. Pai, que nós possamos ser instrumentos do Senhor na vida deles, mas que o Senhor, Pai, vá de encontro, coordene todas as coisas, ó Pai, na vida deles, Deus, com sabedoria, com graça. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui conosco, que irá nos conduzir neste momento da palavra, que irá falar aos nossos corações. É o seminarista Caleb, esposo da Noemi. Caleb e Noemi, eles estão em Campinas. Caleb, ele é estudante do Seminário Presbiteriano do Sul, está no 4º ano ali do seminário, concluindo com muita excelência, inclusive, este tempo. Que o Senhor use a sua vida, Caleb, para falar aos nossos corações. Que Deus te abençoe. Receba o abraço desta igreja, você e a Noemi. Nós estamos orando por vocês aí também. Que o Senhor fale aos nossos corações através da vida do Caleb esta manhã. Olá, graça e paz, irmãos da Igreja do Alto de Uberlândia. É um privilégio estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Desde já quero agradecer o pastor Bernardo pelo convite. Espero que seja um tempo muito edificante para todos nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8. Nós leremos do 1 ao 12. Neemias, capítulo 8. De 1 a 12, a palavra do Senhor nos diz assim: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeías. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube
Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham a fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra que foi lida. Pedimos agora que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo neste momento. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Quem nunca fez uma reforma em casa? As reformas, elas trazem muitas vantagens, é claro, mas também muitas desvantagens. Quais seriam, começando pelas desvantagens? O que toda reforma tem em comum é a bagunça que se faz na casa, principalmente se você está reformando e, ao mesmo tempo, ainda morando nessa casa. Então, são móveis jogados de um lado, de outro está acontecendo pintura, às vezes paredes quebradas, poeira. É uma confusão e traz muitos transtornos, muito estresse. Quem viveu ou está vivendo isso percebe o quanto é difícil reformar uma casa e principalmente quando você está morando nela ao mesmo tempo. Mas as reformas, elas também trazem muitas vantagens. E se nós poderíamos destacar aí algumas vantagens, é lógico, depois desse processo dolorido de participar ali de uma bagunça que a reforma promove, é você pensar que depois tudo vai estar limpo, higienizado, do jeito que você planejou, do jeito que você sonhou. Então traz muitos benefícios uma reforma para a casa. A sensação de novo, parece que tudo agora é novo. E é interessante falar sobre essas reformas que acontecem ou na nossa casa, ou na empresa, igreja, quando também faz reforma, é que o texto de Neemias é um texto que o seu contexto é marcado por grandes reformas. Como nós sabemos, o povo estava num processo de volta do exílio, e foi um processo doloroso, de anos exilados, e aos poucos o povo foi voltando para Jerusalém, e ali Neemias, lá no primeiro capítulo, ele recebe a notícia que os muros estão derrubados, as portas queimadas, é um cenário de destruição na cidade de Jerusalém. E ele, ao ouvir isso, ele fica triste, ele fica angustiado, mas logo Neemias ele promove várias reformas. O livro de Neemias é marcado por reformas sociais, reconstrução física mesmo dos muros, das portas de Jerusalém. Mas o livro de Neemias também marca uma reforma religiosa, uma reforma na nação de Israel no sentido religioso. E esse é o contexto que nós temos aqui no capítulo 8, é uma reforma na vida do povo de Deus, na espiritualidade do povo de Deus. E assim, queridos, como está aqui nesse texto que nós acabamos de ler, esse contexto de reforma, na nossa vida também nós necessitamos de reformas. Seja na área familiar, talvez você esteja vivendo, até por esse momento crítico de pandemia, você esteja vivendo
momentos de muita turbulência. Talvez você esteja vivendo aí momentos que os muros da sua família, digamos assim, eles estão derrubados, é um verdadeiro caos, relacionamentos se desfazendo. Talvez você esteja vivendo isso na própria vida espiritual. Espiritualmente, quantos hoje não estão até cansados, esgotados, tanto pelo sofrimento que nos sobreveio por causa da pandemia e de uma série de fatores, ou muitos estão cansados e saturados do trabalho, da própria internet, basicamente é o que as pessoas têm para fazer, gastar o seu tempo ali de entretenimento, mas isso tem trazido uma saturação. E muitas vezes o cenário da nossa alma é esse, semelhante ao do contexto de Neemias. Portas derrubadas, muros derrubados, cidade queimada, praticamente um cenário pós-guerra. Então, diante disso, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte tema, que na nossa vida, nós necessitamos de reforma. Então, as reformas da vida cristã. A vida cristã, ela necessita de reformas, necessita de uma reconstrução, de trazer a forma original em alguns casos, como é o sentido exato da palavra, mas ela também necessita de reformas espirituais. Então, as reformas da vida cristã. E a primeira reforma que nós podemos observar nesse texto está um pouco no versículo 1, no versículo 3 e no versículo 5. É uma reforma em unidade. Olha só que interessante, acompanhe comigo no versículo 1, o autor ele usa uma expressão muito interessante que ele fala que todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Olha, como eu disse, está num processo de reforma religiosa o povo de Israel. E como que eles prepararam esse cenário para que houvesse essa reforma religiosa na vida espiritual do povo de Israel? É um contexto de unidade. Eles se reuniram para celebrar. E é interessante, essa expressão é muito forte. Eles estavam, eles se reuniram como um só homem. Muitas pessoas ali naquela praça estavam ali reunidos. No outro texto, olha que interessante também, no versículo 3, fala que sempre ele usa essa expressão, todo o povo, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Olha que interessante, no versículo 5, mais uma vez, fala que Esdras, ele abriu o livro à vista de todo o povo. Então não tem um personagem específico do povo, digamos assim, mas ele está englobando todos. Isso nos quer dizer que para que houvesse aquela reforma, aquele avivamento espiritual na vida de Israel, foi necessário unidade. Nas nossas vidas, queridos, é a mesma coisa. Nós necessitamos de reformas na nossa comunhão, primeiro com os nossos familiares e, consequentemente, com a igreja. Quantos relacionamentos têm sido destruídos ou estão se esfriando por diversos motivos, diversas situações que têm levado, talvez, tantos divórcios, Se tem notícia de tantos divórcios nesse tempo de pandemia, famílias que não estavam acostumadas a se reunirem por tanto tempo assim em casa. Isso tem trazido tantos transtornos para os filhos, alianças quebradas, relacionamentos, agora também trazendo para o contexto de igreja. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, você aí ou tem muito tempo de vida cristã, comunhão na igreja, ou até quem tem pouco tempo mesmo, chega um momento ali que parece que está uma verdadeira, como eu disse lá no início, bagunça na nossa casa, na nossa igreja, pessoas divididas, e hoje em dia as pessoas têm se dividido por tantos motivos, preferências políticas, alguns tipos de afeições. Isso tem sido tão
tão triste. E Deus, ele não planejou isso para nós. A unidade, queridos, é algo que Cristo diz que nós seríamos identificados pela unidade. Olha o quanto isso é sério. Jesus diz que para que o mundo, para que todos viessem a crer que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, era a partir da nossa unidade. Lá em João, capítulo 17, versículo 21, no versículo 23, parte B, Jesus diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. Olha que interessante. Então Jesus está comparando a unidade que ele tem com o Pai. Essa deveria ser a mesma unidade que nós devemos ter uns para com os outros. E Jesus ainda completa: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo vai crer quando eles verem em nós essa unidade, que nós somos unidos com Cristo, em Cristo, e uns para com os outros. Então nós necessitamos de uma reforma. Se algo está sujo aí no seu coração, na sua vida, na sua família, está desorganizado, saiba que a bênção de Deus alcança o nosso lar a partir de uma comunhão, de uma unidade. E isso requer tantas coisas: é o perdão, é abrir mão de coisas que nós julgamos importantes no nosso próprio ego. Abrir mão de quando nós estamos certos, a fim de que tenha uma unidade, uma comunhão entre nós. Então, essa é a primeira reforma que eu gostaria de compartilhar com vocês e que o texto nos aponta. O povo estava como um só homem. Então, nós somos unidos em Cristo, como igreja de Jesus, como família. Nós necessitamos dessa comunhão intensa, que apesar das diferenças, nós conseguimos nos amar, nós conseguimos nos suportar e ajudar uns aos outros. Pense nisso. A bênção do Senhor, a reforma, nas nossas vidas, o novo de Deus nas nossas vidas, começa a partir da unidade. E o segundo ponto que nós vamos compartilhar aqui nesse texto é que o povo ali ele teve uma reforma pela leitura da lei. Ou seja, a reforma que nós necessitamos, uma das reformas da vida cristã, é a reforma pela leitura das Escrituras. E nos versículos 1 a 3 fala um pouco sobre isso também. Eles se reuniram o quê? Como um só homem, todo o povo, para ouvir o que o Esdras estava dizendo no livro da lei de Moisés. Diz que ele leu até em voz alta, desde a alva até ao meio-dia. Olha isso, desde o nascer ali da manhã até o meio-dia, homens e mulheres, é claro, os que podiam entender, todo o povo estava atento ao livro da lei. E quando ele abriu, todas as pessoas se levantaram. Olha só, essa atitude solene, e ainda disseram amém, quando o livro da lei, a palavra de Deus, que era o que eles tinham naquele tempo, para eles foi lida. Queridos, toda grande reforma, todo grande avivamento, restauração na vida da igreja como um corpo e também na nossa vida individualmente falando, se inicia também, além da unidade, com a leitura das Escrituras Sagradas. Foi assim na Reforma Protestante e em vários momentos nas próprias Escrituras e ao longo da história que os grandes avivamentos, as grandes reformas, as grandes mudanças, elas começaram com uma leitura às Escrituras Sagradas. Mas eu quero dizer, em termos práticos para nós, não é simplesmente você ter o hábito de ler a Bíblia. É claro que isso é fundamental, começa por aí, mas além disso é o como nós lidamos com os ensinamentos da Bíblia. Olha só que interessante. Não basta simplesmente decorarmos a Bíblia, a Escritura, mas como os seus ensinamentos, aquilo que está contido na palavra de Deus, os princípios dela, afetam a nossa vida.
Quer ver a diferença na sua família? Nos problemas da unidade que nós passamos? Emprego, estudos? Você quer respostas? Deixe Deus governar a sua vida. E sabe como Deus governa a sua vida? Pelas Escrituras Sagradas. Quer ouvir Deus falar com você, te dar direção? Escrituras Sagradas. Mas aí, esse é o ponto, né? É uma leitura, é uma aproximação da palavra de Deus com devoção, com humildade. Não simplesmente como um amuleto, né? Como algo assim para guardar uma tradição. Não, mas se aproximar de coração mesmo para as Escrituras Sagradas. A gente percebe que em algumas religiões, em outras religiões que nós conhecemos, mundo afora, dentro digamos, das escrituras deles, eles têm tanto zelo, né? Tantas religiões que dão tanta atenção à literatura que eles têm. Nós, como cristãos, você aí que está nos acompanhando, nós também precisamos ter esse zelo de ter a nossa vida direcionada pela palavra de Deus. E nós vivemos também em tempos tão difíceis, de tanta relativização, né, em relação a princípios fundamentais da vida cristã. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, facilmente seremos enganados. Facilmente nós seremos levados por ventos de doutrinas, por falsos profetas. Mas por quê? Porque a nossa vida não está alicerçada nas Escrituras. Então, uma das reformas que nós necessitamos e que está na vida cristã, faz parte da vida cristã, essa reforma acontece pelas Escrituras Sagradas. Gaste tempo, queridos. Gaste tempo com a palavra de Deus, em devoção, em oração a Deus. E certamente Deus falará com você, Deus falará comigo, assim como Ele falou com o povo de Israel no contexto de Neemias. Mas olha só, quero destacar dentro desses dois pontos duas consequências que a unidade, a reforma em unidade e a reforma pelas Escrituras, duas consequências primeiramente no texto para o povo de Israel e, consequentemente, para as nossas vidas. Mas por que eu tenho que reformar em unidade? Por que eu tenho que reformar através das Escrituras a minha vida, o meu coração, os meus sentimentos, as minhas afeições? Nós devemos nos reformar através delas, porque, primeiro, elas produzem contrição na nossa vida, quebrantamento. Acompanhe comigo nos versículos 6, parte B, e no versículo 9. Diz que Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, eles disseram que esse dia era consagrado ao Senhor vosso Deus, dizendo pelo povo: pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha o que simplesmente escutar a palavra de Deus proporcionou para aquele povo. Poucas vezes na Bíblia a gente encontra um episódio assim de tamanha comoção nacional. As pessoas reunidas ali como um só homem para ouvir a lei, elas se quebrantaram, choraram na presença de Deus. E, primeiramente, um dos motivos aí pelo próprio pecado, eles estavam distantes da lei, estavam num processo de reconstrução. E nesse processo de reconstrução, eles tinham que se desprender de tantos ídolos, de tantos costumes que eles trouxeram do mundo pagão. E por isso eles choravam. Então as Escrituras, queridos, elas produzem arrependimento, quebrantamento. Eles ficaram extremamente quebrantados. Talvez aí, nesse período que você está vivendo, que você necessita de reformas, que você sente que os muros da sua vida espiritual estão quebrados, estão derrubados, e você é presa, né,
do pecado, você é dominada pelos prazeres da carne, ou por outras situações, a amargura, a angústia, a inveja, tantos sentimentos que estão te afetando. E se você está vivendo isso, saiba de uma coisa, que essa reforma em unidade, essa reforma pelas Escrituras, elas podem sim produzir no seu coração arrependimento. É aquele arrependimento bíblico, né, de você se arrepender, confessar e largar o pecado. Se correr, né, se lançar aos pés do Senhor Jesus. E a vida cristã, queridos, é sinônimo de contrição, é sinônimo de quebrantamento, de arrependimento. É uma vida prostrada diante de Deus em adoração. No versículo 6 fala que eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Não há espaço na vida cristã, aquele que anda com Deus, para o orgulho, para a vaidade, sabe? Para aqueles sentimentos de superioridade. Quantas vezes pessoas, às vezes, por causa do ego ferido, elas tomam atitudes tão infelizes, né? Mas na vida cristã, a palavra de Deus, ela produz isso, esse arrependimento, essa contrição, pessoas quebrantadas aos pés do Senhor Jesus, pessoas que têm um coração sensível à voz de Deus, e automaticamente você é sensível aos problemas das pessoas ao seu redor, você identifica as situações ali ao seu redor e você não tem uma atitude precipitada, não, mas uma atitude, né, que você pondera as suas palavras, os seus atos, como você vai falar com as pessoas para não magoá-las. Por quê? Porque você tem uma vida contrita, uma vida quebrantada diante de Deus. Então Deus, ele permite situações ruins, sim, para que nós sejamos quebrantados. Ele permitiu para que o povo passasse anos e anos de exílio e de reconstrução, tempo dolorido, para que o povo se quebrantasse e se arrependesse dos seus pecados. É assim que funcionam as nossas vidas. Mas Deus também produz bons momentos para que nós sejamos quebrantados, tratados, né, na presença de Deus. E a segunda e última consequência, que essa reforma que aconteceu ali no tempo de Neemias, proporcionou para o povo naquele tempo e que também proporciona para nós, é que a segunda consequência é que ela produz alegria. Dos versículos 10 a 12, embora o povo precisasse desse arrependimento, como eu disse, eles disseram, olha só o que Neemias e o sacerdote escriba e os levitas, eles disseram a todo o povo, quando o povo chorava com as palavras da lei do Senhor. Eles disseram, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Texto bastante conhecido aí. A alegria do Senhor é a vossa força. Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. É interessante que vocês acabaram, né, de ter uma série falando sobre alegria, e o pastor Bernardo trabalhou muito bem. Que alegria é essa, né? Não é uma alegria produzida por coisas externas, simplesmente. Não é uma alegria humana, comum, mas a alegria que Deus promete para nós é essa alegria que vem do Espírito Santo, é uma alegria celestial, produzida pela vida de Jesus em nós. Então é essa alegria, como diria o apóstolo Pedro, né, na sua primeira carta, que é uma alegria indizível e cheia de glória. Não tem como a gente explicar em termos racionais como que é essa alegria que Deus produz em nós. De fato, essa é a alegria que Deus produz, e essa alegria que Esdras e Neemias queria que o povo vivesse naquele momento, recebesse naquele momento. Mas uma coisa interessante nesse texto, que vem aí a corroborar
com aquilo que o pastor Bernardo falou na série, com aquilo que está nas Escrituras a respeito da alegria, uma outra aplicação prática dessa alegria que a Bíblia nos concede, ela produz no nosso coração, é uma alegria compartilhada. Olha que interessante o que o texto nos mostra. Eles não disseram simplesmente, se alegrem e vivam aí felizes no seu canto, dando risada, curtindo a vida. Não é assim que Deus promete para o seu povo. Fique aí no seu gueto, né, feliz da vida e deixe o mundo lá fora viver as suas tristezas, as suas angústias. Não! A alegria que Deus promete é uma alegria compartilhada, porque eles disseram, né, no versículo 10, que vão para casa, dizendo para o povo, comam e bebam o que tiverem de melhor. Olha que interessante, característica do povo de Deus ser um povo festivo, né? E mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Eles estavam dizendo, como eles acabaram, né, de ler ali na lei do Senhor, que eles deveriam cumprir ali dos mandamentos, está lá em Levítico 23, 24, depois você pode conferir, é que na festa ali do povo de Israel, nas festividades, eles deveriam também compartilhar com aqueles que não tinham, ou seja, com os pobres, com os menos favorecidos. Olha que interessante o que que ensinamento as Escrituras elas nos trazem. É uma comida festiva que refere-se às coisas melhores, né, que vocês têm e para ser compartilhado com os outros. Essa é a alegria que uma reforma feita pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, produz em nossas vidas. Nós não queremos ficar com ela só para nós e reter essa alegria. Nós queremos compartilhar com as outras pessoas. Você tem recebido dessa alegria indizível e cheia de glória? Se você recebeu, compartilhe com as outras pessoas. Compartilhe, momento de comunhão. Eu sei que ainda estamos vivendo uma certa restrição no sentido de distanciamento social, mas você pode procurar formas de compartilhar aquilo que Deus te deu, aquilo que tem feito você feliz, a sua família feliz, com as outras pessoas, com os menos favorecidos. Quantas pessoas que foram ajudadas nesse tempo de pandemia por ações tão lindas, né, da igreja, seja por uma cesta básica, por um atendimento médico, tanta coisa que pode ser feita. E uma simples palavra, a simples e poderosa palavra de Deus compartilhada pode produzir alegria com aqueles que estão famintos espiritualmente falando e também famintos da comida física. As duas coisas, nós como povo de Deus, nós podemos proporcionar, compartilhar com o próximo. Esse é o retrato e as consequências de uma vida que é reformada pela palavra de Deus, é a vida cristã. E isso não acontece só em um momento, ela é constantemente sendo trabalhada, reformada pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então esteja certo disso. Dentre várias reformas, é claro que nós podemos destacar na vida cristã, mas hoje tenha certeza disso, que as reformas que Deus requer de nós é a reforma da unidade, dos relacionamentos, da cura dos nossos relacionamentos e de que um relacionamento pode fazer, seja familiar ou na igreja, pode fazer aí mundo afora, pode proporcionar para as outras pessoas. Uma reforma também pelas Escrituras, pela palavra de Deus, quando nós levamos a sério na nossa vida prática os princípios da palavra de Deus. Então tudo que nós fazemos é moldado pelas Escrituras. Nós necessitamos dessa reforma. E o que essas duas reformas proporcionam nas nossas vidas? Contrição, vida quebrantada, vida arrependida, humilde, sincera diante de Deus e para com o próximo. E uma vida também de alegria. E não simplesmente uma alegria que deve ser retida em nós e na nossa família e na nossa igreja,
mas que deve se espalhar, deve ser compartilhada com todas as pessoas, porque é assim que a alegria de Deus age e opera em nós, para que todos sejam abençoados. Esse é o desejo do meu coração através dessa palavra para você, também para a minha vida, e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esta mensagem. Com certeza um tempo de reformas em nossas vidas. Que essas reformas possam ser conduzidas pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em nossos relacionamentos, trabalhando em nossos corações, quebrantando as nossas vidas, trazendo a sua alegria para os nossos corações. Caleb, que mensagem maravilhosa, que Deus te abençoe, que essa mensagem fique em nossos corações. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do seminarista Caleb, ó Pai. O Senhor o abençoe sua esposa Noemi, eles que estão lá em Campinas, ó Deus. E que o Senhor esteja conduzindo esse tempo de final de curso, conduzindo a vida deles, abençoando este casal, ó Pai, que tem dedicado a vida ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado pela vida do Caleb, muito obrigado por esta mensagem. Com certeza é um tempo que o Senhor está trabalhando em nossos corações, um tempo de reformas em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja quebrantando os nossos corações, trabalhando em nossos relacionamentos, ó Pai. Trabalhando, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Renovando a alegria em nossos corações, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por esta mensagem. Que ela fique em nossos corações, ó Deus. Que o Senhor abençoe a cada irmão que está aqui nos acompanhando, nos assistindo. Edifique cada casa, cada lar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, que tempo precioso que nós tivemos aqui esta manhã. Quero convidar as crianças para estarem conosco agora, porque nós temos um recado muito importante da Do Alto Kids. Eu gostaria que vocês, pais e responsáveis pelas crianças, acompanhassem e ficassem atentos a estes recados. Com o amor de Deus, o nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ternas consolações do Teu Santo Espírito esteja em cada lar, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Fique com o recado da Do Alto Kids. Nossa! Nós estamos num deserto! É isso mesmo? Nossa, crianças, nós vamos começar a segunda temporada da Do Alto Kids Box. Vai ser muito legal. Aventuras no deserto. Uma jornada com Deus. Deus tem muita coisa para nos ensinar. Por isso, então, chama o papai, chama a mamãe para ficar atento a esse convite para ela fazer a sua inscrição. E nessa semana você vai receber mais uma caixa com muita coisa legal para a gente aproveitar aqui nessa jornada com Deus. Ah, já sei. Vamos ligar para o Bo, vamos contar para ele agora sobre a nova temporada da Do Alto Kids Box. Eu vou ligar aqui para o Bo. Quer ver? Vamos lá, achando aqui o contato do Bo. Tá aqui, Bozinho. Vamos ligar para ele. Então, chamando, hein? Ó. Ligando aqui. Oi, Bo, tudo bem com você? Oi, pastor, o senhor está num deserto? Isso mesmo, Bo, olha só que legal. Eu estou num deserto, Bo, pensa só, que bacana. Agora, sabe por que eu estou aqui? Não, pastor, por que o senhor está aí?
porque nós vamos começar a segunda temporada do Alto Kids Box. Uhul! Que legal, pastor. Eu quero muito participar. Como que faz? Ah, boa pergunta, boa. Eu vou contar daqui a pouco como que faz para participar. Fique aí, tá bom. crianças. Agora, o nosso tema é Aventuras no Deserto, uma jornada com Que Deus. legal. E nós vamos contar a história da passagem do povo de Deus do Egito até Canaã. E nós vamos descobrir como foi essa aventura e o que Deus fez e o que Deus tem para falar com as nossas vidas. Nós vamos contar toda a história, nós vamos fazer toda a viagem, vô. Nossa, pastor, toda a viagem, 40 anos. Quando acabar, eu vou estar velho já, uai. Não, vô, não vai demorar 40 anos, não. Vão ser as próximas 8 semanas. Nós vamos estar aqui, do Alto então, tá bom. Kids, contando essa história. Que legal. E a cada história, uma lição. Uhul. Boa, fica atento aí aos recados. Tá Tem bom. muita coisa para contar. Deixa eu Tá bom, conversar aqui pastor. com as crianças e com os pais. Até mais. Tchau. Tchau, boa. Isso mesmo, crianças, o Bo já está muito animado. E você, já está animado para a segunda temporada do Alto Kids Box? Então, chama o papai, chama a mamãe e anota aí como vocês fazem para participar. Basta acessar igrejadoalto.org/do Kids. Está aparecendo aqui embaixo para vocês. igrejadoalto.org/do Kids. Faz a sua inscrição, papai e mamãe, faz a inscrição dos seus filhos lá. E esta semana, faz rápido a inscrição, beleza? E essa semana nós vamos fazer as entregas até no próximo sábado. As entregas das caixas do Alto Kids Box. Tá muito legal. Crianças, tem brincadeira, tem desafio, tem música, tem muita coisa legal. Tem muito enigma pra gente descobrir nesse deserto. Vai ser muito legal, crianças. Segunda temporada do Alto Kids Box. Aventuras no Deserto, uma jornada com Deus. Faz a inscrição. O endereço tá aqui, aparecendo aqui embaixo e também no link do nosso vídeo, aqui nas descrições. Que Deus abençoe. Até semana que vem para mais uma jornada.